Miami pode ser o grande prêmio que muda tudo, e não digo isso à toa, digo porque nas 5 semanas de corrida que já tivemos, todo o grid fez algo que raramente acontece com tanta intensidade. Todos desenvolveram ao mesmo tempo, todos apontando para o mesmo objetivo, e esse objetivo tem nome: Mercedes. A equipe que venceu as 3 primeiras corridas de 2026, 3 poles, 3 vitórias e um domínio absoluto. Então, enquanto o campeonato estava paralisado, McLaren montou um carro completamente novo. A Red Bull chegou com a atualização mais importante do ano para Verstappen, e a Ferrari apresentou o pacote que vinha trabalhando há meses no túnel de vento. No entanto, há algo mais. As mudanças no regulamento que entram em vigor neste fim de semana foram pensadas, em teoria, para reduzir exatamente o tipo de vantagem que a Mercedes tem. Portanto, tudo aponta na mesma direção para a equipe de Toto. Justamente a única equipe que, até onde sabemos, não levará melhorias para Miami. Portanto, neste fim de semana podemos ver uma reviravolta brusca no campeonato, e fique até o final do vídeo para descobrir exatamente por que essa reviravolta pode acontecer. Já tivemos 3 grandes prêmios em 2026, 3 poles da Mercedes, 3 vitórias e, como eu disse, um domínio absoluto. Diante disso, o restante do grid observou, analisou e aproveitou a pausa para fazer o que nenhuma equipe consegue fazer quando está competindo semana após semana: hacer cambios significativos al auto. Porque na Fórmula 1, quando há um fim de semana de corrida, as equipes podem levar novas peças como melhorias. O problema é que elas têm pouco tempo para desenvolvê-las, e muito menos para testá-las. Por isso, o risco de estragar algo que já funciona é enorme. Por isso, o pausa de 5 semanas foi uma oportunidade única, e parece que todos aproveitaram, especialmente McLaren, Red Bull e Ferrari. O caso mais marcante é o da McLaren. André Stella, o diretor da equipe, confirmou algo que raramente se ouve na Fórmula 1. E aquele MCL40 que chega a Miami será um carro completamente novo. Não é apenas mais uma etapa de desenvolvimento nem uma asa modificada. É assoalho novo, carroceria nova, asa traseira nova e dutos de freio novos. Uma mudança aerodinâmica total. Ao ver o resultado da equipe em Suzuka, surge a dúvida: por que uma mudança tão radical? A resposta é muito simples, porque a fraqueza do MCL40 desde as primeiras corridas é o desempenho em curvas, e com tudo isso, Stella foi direto ao ponto. O objetivo não é só ser mais rápido, mas tornar o carro mais fácil de entender, permitindo que Norris e Piastri o levem ao limite sem depender de condições perfeitas de pista. A próxima questão é: vai funcionar? Ainda não sabemos. Mas esta é sem dúvida a atualização mais ambiciosa que chega a Miami, embora isso não signifique que será mais significativa do que as duas que comentarei a seguir. Que Verstappen vem sofrendo há 3 corridas, 6º na Austrália, abandono na China e 8º no Japão, sem chances de pódio, muito menos de uma vitória. Na verdade, este é o pior início de temporada dele desde sua estreia na Fórmula 1 em 2015. E os problemas não são só de velocidade pura, o Red Bull tem sérias deficiências aerodinâmicas. E ainda por cima começou com um excesso de peso enorme, cerca de 12 kg acima do peso mínimo regulamentar, e na Fórmula 1 isso equivale a cerca de 3 décimos por volta. 3 décimos que não se recuperam nem com pilotagem nem com estratégia. Por isso, para Miami, a Red Bull chega com uma resposta: novos componentes projetados durante a pausa que, visualmente, são idênticos aos anteriores, mas que pesam significativamente menos. A projeção é baixar dos 12 kg para entre 6 e 7. Além disso, trazem uma nova asa traseira, inspirada na filosofia da Ferrari, que testaram com Verstappen em Silverstone durante a pausa, o já conhecido Asa Macarena. E por tudo isso que acabei de mencionar, Lauren Meeks disse que Verstappen, e cito, vai começar a sorrir quando vir as atualizações. E para mim, isso é uma declaração muito forte, porque se Verstappen tiver um carro rápido, todo o campeonato pode mudar radicalmente. A verdadeira pergunta é se as melhorias serão suficientes para entrar na briga por pódios, ou até por vitórias, ou se não serão suficientes e, pelo contrário, a Red Bull continua relegada ao meio do pelotão. Mas antes de continuar, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. Ferrari llega a Miami con la actualización que llevan meses preparando. Piso revisado para más carga aerodinámica, reducción de peso en varias zonas del chasis. Inscreva-se, e além disso, uma atualização de software para gerenciar melhor sua energia nas retas. A FIA já mudou o regulamento para Miami. Inscreva-se. Exceto onde o motor reduz a potência para recarregar a bateria, agora dura menos para todos. E isso prejudica especificamente a Mercedes, que era a equipe que melhor aproveitava essa vantagem.
Falarei mais sobre isso adiante. Por sua vez, a Ferrari se beneficia da regra como os demais e ainda traz seu próprio software para otimizar a gestão de energia nesse novo contexto. Ela tem duas camadas de melhoria no mesmo problema, mas ainda há a questão do adobo. E a atualização das unidades de potência está prevista para o meio da temporada? Provavelmente em julho. Então, apesar de não vermos isso em Miami, isso pode ter um grande impacto no restante do campeonato, mas mesmo sem isso. O SF26 deve ser um carro notavelmente diferente do que vimos no Japão. E quem sabe se, com essas mudanças, eles podem dar mais trabalho para a Mercedes. Mesmo assim, não teria expectativas altas. Ainda é a Ferrari. Vamos ver no domingo. Agora chegamos ao ponto central deste vídeo. A Mercedes não anunciou um pacote de melhorias para Miami. Não há declarações de Toto Wolff sobre um carro novo, nem rumores de um salto aerodinâmico. A narrativa que envolve a equipe líder nessa semana é completamente diferente. Os rivais estão correndo atrás deles, e parece que eles confiam no que já têm. E a isso ainda temos que acrescentar mais uma coisa. As mudanças no regulamento que entram em vigor em Miami não são neutras para a Mercedes, muito pelo contrário. Eles eram a equipe que mais aproveitava o clipping, mas a FIA cortou essa vantagem. Além das melhorias dos rivais, as regras mudaram contra eles. Isso é significativo. Ou o carro tem um teto de desenvolvimento mais baixo do que se pensava, o que ficará claro em Miami. Ou ainda não mostraram o verdadeiro limite do carro. E essa segunda opção que é a mais inquietante. Se a Mercedes venceu as 3 primeiras corridas sem forçar o carro, as melhorias da McLaren, Red Bull, Ferrari e as mudanças no regulamento talvez não sejam suficientes. Para mim, o cenário mais interessante seria se McLaren, Red Bull e Ferrari conseguirem dar um passo de verdade adiante. E que pela primeira vez em 2026 vejamos uma classificação onde a pole position não seja da Mercedes, assim como a vitória. O que vai acontecer no domingo? Assim como no vídeo passado, eu não faço ideia. Porque embora exista a possibilidade de que alguém alcance ou até supere a Mercedes, a realidade é que não sabemos se isso vai acontecer. No entanto, fica uma pergunta que pode mudar tudo, mencionada neste vídeo. Vai ter corrida no domingo em Miami? Existe uma lei nos Estados Unidos e previsão de tempestade que colocam em dúvida a realização da corrida. Então, se você quer descobrir por que a corrida de domingo pode ser cancelada, clique aqui. Até a próxima.